Então, boa noite, meu nome é Vanessa Moraes, sou psicóloga, especialista em psicopedagogia, especialista em psicopatologia e diagnóstico clínico e cursando agora então após em experiência do paciente pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Como eu tinha colocado ali na minha página, pedindo então ao pessoal que se tivesse alguma sugestão de temas para mim estar explicando nos vídeos, informando, um dos temas que o pessoal pediu, foi bastante comentado, foi o medo de falar em público. O medo, então, ele é uma emoção básica que todos os seres humanos têm, e como toda emoção básica, ele tem uma função, Por que o ser humano ele tem o medo? Ele serve, no caso, para nos proteger, então essa seria a função. Um exemplo, se você está andando na rua e a gente não tivesse a emoção do medo, não olharíamos então para os dois lados da rua antes de atravessar, não teríamos o medo de ser atropelado e assim não teríamos os cuidados que esse medo faz com que a gente tenha. Porém, tem casos, tem vezes que esse medo ele extrapola essa função que é de estar nos alertando para nos proteger. E acaba, se o indivíduo ele não trabalha isso, se ele não se desafia, acaba atrapalhando ele tanto na vida social dele, na vida acadêmica, nas relações. Que das maneiras é a questão do medo de falar em público. É bem mais encontrado, digamos, natural do que a gente imagina, Muita gente tem esse medo, até mesmo as profissões ligadas à questão das atrizes, dos atores, mesmo eles com anos de tempo ali atuando, conversando com o público, participando de novela, participando de filme, mesmo eles contam que quando eles têm uma situação nova ou que seja importante, eles sentem um pouquinho essa emoção de medo, eles têm aquele friozinho na barriga, às vezes a questão do tremer, aquela ansiedade antecipatória antes de começar o evento que eles vão participar. O medo de falar em público está muito mais ligado a personalidades introspectivas, aquelas que são mais, pessoas que são mais fechadas, pessoas que não gostam de socializar muito, que são mais, tem mais dificuldade assim de conversar. Mas ela, mesmo que seja uma característica da personalidade da pessoa, pode ser trabalhada e essa pessoa pode vir a desenvolver uma facilidade de estar lidando então com o falar em público. Eu falo também não só pela questão da leitura relacionada à psicologia, mas também de forma de experiência individual, porque quando criança, eu era uma criança que quando chegavam os vizinhos lá em casa, visitavam, eu tinha tanto medo a ponto de correr para dentro do quarto e se esconder. Eu ficava escondida para não aparecer, para não ter contato com as pessoas. Na faculdade também sofri bastante. Quando tinha que apresentar trabalho, eu ficava um pouco ansiosa no dia anterior. Chegava às vezes a ter aquele sintoma da dor na barriga. Ia o ônibus inteiro lendo e relendo várias vezes, se preparando muitas vezes para a apresentação do trabalho. E geralmente também, outra coisa que quem tem medo de falar em público sente, geralmente são pessoas também ansiosas, é essa questão do ficar ruminando ali na cabeça pensamentos ligados ao que de errado pode acontecer na situação que você está considerando como aversiva. Se eu vou apresentar o trabalho, vai chegar na hora, eu vou esquecer tudo o conteúdo, eu vou gaguejar, o que será que as pessoas que estão olhando vão fazer? Elas vão rir de mim? Será que elas vão entender o que eu estou falando? E se eu travar na hora, e se der um branco? Então fica só aquilo ali na cabeça, ruminando e fazendo com que tu fique com maior medo ainda e aumente a sensação no teu corpo, a sensação fisiológica, do tremor, às vezes acelerar o coração, dá aquela angústia, aquele aperto, aquela aflição. No dia anterior, às vezes tu não consegue dormir. E se tanta gente sofre com medo de falar em público, o que a gente poderia fazer para estar diminuindo
né, esse medo para estar enfrentando. Eu não vejo uma outra forma que não pelo enfrentamento, como eu acabei de falar. É o treinar mesmo. Tu tem que se expor aquilo que te coloca medo. Quanto mais você se esquivar das situações que você tem medo, quanto mais você fugir, mais você vai se sentir inseguro, né, frente àquela situação, e menos você vai ter a facilidade de fazer isso. Então, uma das estratégias é listar o que você tem menos medo e até aquilo que você tem mais medo, fazer como se fosse uma escala. O que eu tenho mais medo é de apresentar um trabalho fora do meu ambiente escolar para um grande público. E o que eu tenho menos medo é de apresentar um trabalho para meus pais antes de ir para o colégio. Então começa se desafiando aos poucos. Eu vou treinar em casa, vou apresentar o trabalho para meus pais, vou treinar com meus amigos, vou apresentar o trabalho para eles antes de ser no colégio. TCC também, né, na faculdade, que é uma coisa que muitos alunos sofrem bastante antecipadamente pela apresentação, né, pela banca. No meu caso, eu cheguei a treinar 11 vezes, que eu lembro. Eu apresentei em casa na frente do espelho, falando eu analisando como é que eu falava em frente ao espelho. Eu treinei apresentando no trabalho para minhas colegas. Eu apresentei para um namorado, eu apresentei ainda uma semana antes de passar pela banca, apresentei para minha professora orientadora e para os outros orientandos dela. E cada vez eu percebia, assim, cada vez que eu me apresentava, antes da situação que eu ia enfrentar, mais segura eu ficava de que eu ia conseguir lidar com aquilo. Então esse treinamento antes, do falar para o espelho, do gravar no celular para ver como você se sai, ele vai trazendo uma sensação de segurança, e isso vai fazendo com que você diminua aquela sensação fisiológica ligadas ao medo, ligadas àquela situação aversiva, que é o tremor, o gaguejar, o ficar nervoso. Isso vai ficando mais ameno, então tu vai sofrendo menos e vai ficando mais treinado. Outra técnica também interessante é pensar e se o pior acontecer. Porque quem está com medo ou está ansioso, nervoso, fica fazendo o que a gente chama de catastrofização. Fica pensando, meu Deus, e se acontecer isso, eu vou chegar lá e não vai dar certo, porque eu vou gaguejar, porque vai dar tudo errado, porque eu vou tropeçar na hora, porque eu vou quebrar isso, vou fazer aquilo. E cria um monte de coisas erradas possíveis de acontecer, mas não pensa, e se isso acontecer, o que eu vou fazer com o acontecimento? Então a técnica do se o pior acontecer faz com que você racionalmente pense, bom, eu vou chegar lá, vou apresentar o trabalho para os meus colegas, para o meu professor. Se eu gaguejar, que é a situação que eu posso considerar pior, o que vai acontecer? No máximo alguém da turma, né, pode achar engraçado, pode dar risada. Minha professora pode lembrar das vezes, né, que ela foi aluna também, que ela também passou por isso. Eu vou continuar apresentando meu trabalho, talvez não interfira nada na nota, a questão, né, de ter se atrapalhado um pouquinho. Aí, quando você faz a técnica do se o pior acontecer, tu vê que tu consegue lidar com essa situação, que ela não é tão catastrófica como a tua cabeça e teus pensamentos ficam te dizendo que é. Outra coisa, então, também é o treinamento, né? É evitar a questão da fuga e da esquiva, essa coisa, né, de ficar evitando a todo custo, não se expor à situação que causa medo. Em casos, né, que a pessoa ela sente muita dificuldade ou ela não consegue analisar o que está levando a esse medo, a essa esquiva de fugir de todas as situações, a terapia também é indicada, né, porque o terapeuta ele vai trabalhar junto com essa pessoa, identificando que pensamentos que estão ligados ao medo, se é um pensamento ligado a medo da avaliação negativa das outras pessoas, se é uma insatisfação, né, ou pouca autoestima e pouca segurança em si,
acreditar pouco em si, e a partir disso, né, dessa investigação do que causa esse medo, ou, né, também questões, por exemplo, de trauma, onde ela se expôs ao público e foi avaliada de uma forma negativa, causou uma sensação muito aversiva nessa pessoa, e ela generalizou que isso pode acontecer outras vezes. Então, o terapeuta vai ajudar a pessoa a identificar o que está causando mais, né, esse medo da exposição ao público, e vai trabalhar formas, então, na terapia, de que a pessoa esteja enfrentando e se expondo gradativamente a essas situações de medo, a ponto, né, que ela não sofra mais tanto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero convidar então vocês, né, se gostaram, que compartilhem, que deixem seu comentário, que curtam. Eu vou estar colocando também a partir de agora os vídeos no meu canal lá no YouTube, além da página. Agradeço muito e espero que cada um de nós aos pouquinhos consigamos lidar então com essa dificuldade, quem tem, né, de falar em público. Uma boa noite a todos.